Olá, está no ar o Roda de Conversa. Há um ano, o programa traz aqui aos estúdios da Rede Minas especialistas que são convidados a refletir sobre o cotidiano escolar. E este mês o programa chega ao seu primeiro aniversário. Idealizado pela Magistra, a Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional dos Educadores de Minas Gerais, e com a parceria da Assessoria de Comunicação da Secretaria Estadual de Educação, o Roda de Conversa mistura a linguagem de TV, um meio de comunicação de massa, com uma estratégia de formação continuada para os profissionais da educação. Será que o resultado dessa fusão tem dado certo? É o que vamos tentar descobrir hoje, depois de 15 programas gravados. O Roda de Conversa é o tema de nossa reflexão. Sejam todos muito bem-vindos. Para discutir o assunto, eu recebo aqui no estúdio Mônica Gardelli Franco, graduada em Pedagogia pela Universidade de São Paulo, a USP. Ela é mestre e doutora em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ela foi gerente educacional da TV Cultura e é diretora de formulação de conteúdos educacionais do MEC. Também recebo Maria Séries Pimenta Espínola Castro, doutora em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas e mestre em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde também foi professora na área de Comunicação Social e diretora do Centro de Comunicação Social. Foi secretária de Educação de Belo Horizonte e secretária adjunta de Educação do Estado de Minas Gerais, entre 2001 e 2012. Atualmente é consultora da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. E recebo também Ângela Dalben, mestre e doutora em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente é professora associada desta universidade e diretora da Magistra, a Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional dos Educadores do Estado de Minas Gerais. Muito bem-vindas. Professora Ângela, nós vamos falar hoje no nosso programa, no Roda de Conversa, do ano de Roda de Conversa. Até para que a gente possa começar com essa roda, o nosso professor, o nosso telespectador possa... De onde vem essa ideia de tentar fundir, ou não era essa a ideia, comunicação, formação, de onde vem isso? Marcílio, você sabe que esse desafio de criar uma escola de formação para educadores, para 160 mil educadores do Estado de Minas Gerais, não tem sido e não é uma tarefa fácil. Nós convivemos o tempo todo com o problema da escala. Né? São muitos educadores, muitos temas, muitas questões que estão a todo dia, né, surgindo e se transformando como necessidades de formação, necessidades educacionais. Então, diante disso, nós precisávamos criar alternativas, e aí eu tive também, na época, uma ajuda muito grande da professora Séries, né, e da equipe toda que trabalhou, e você também, de certa forma, esteve conosco dando ideias, como levar para os educadores questões e formas de pensar de outros educadores que, de repente, se debruçam sobre temáticas que são vividas pela escola básica. E nós queríamos, como eu vinha da universidade, né, e sabíamos também que lá na universidade os pesquisadores, eles vão para a escola, eles discutem, e eles vão produzindo conteúdos, nós ficávamos também com aquela ideia. Não podemos deixar essas discussões estarem desvinculadas. O educador da escola básica tem que entender, tem que saber o que está sendo discutido lá na universidade. Então, nós criamos essa ideia do Roda de Conversa. Quer dizer, vamos pensar em pessoas que se debruçam sobre determinadas temáticas que são importantes para o educador da escola básica. E nessa conversa nós vamos tentar, fazer com que o que eles discutem chegue lá no educador. E como fazer isso? Foi aí que veio a ideia do Roda de Conversas transmitido, para todas as escolas, as 4.000 escolas, num formato em que, na verdade, permitisse que esse educador também pudesse assistir esses programas em horários que ele não tivesse disponíveis, na mídia normalmente, que aí foi o YouTube. Nós usamos o YouTube também, quer dizer, nós temos hoje possibilidades da tecnologia que nos permitem isso. E aí teve um detalhe, quer dizer, inicialmente a gente tinha algumas ideias, mas elas vêm sendo a cada dia recriadas. E aí os próprios educadores da escola têm nos
nos permitido recriar as nossas ideias, porque o objetivo nosso não era a roda de conversa em si, mas esse debate chegando na escola e aquele grupo da escola debatendo junto com roda de conversas para pensar nos temas e recriar e criá-los lá na escola. Então essa trazendo a professora Mônica e a professora Séries para a roda. Até pela sua experiência, professora Mônica, na TV Cultura e hoje no MEC, trabalhando na questão da formulação. TV, professora Séries também, com a comunicação, TV pode ter um papel importante, já que a gente está falando de um veículo de massa, de como conduzir isso, inclusive, numa proposta de formação? A TV é a tecnologia que é mais rapidamente apropriada por qualquer cidadão, né? Hoje a gente tem 99% da população brasileira tem acesso à TV, e não só tem acesso, como você não precisa, a gente não tem curso de formação para usar a TV, né? Para ligar a TV, ao contrário das tecnologias outras de comunicação que chegam, que a gente está aí numa maratona já há alguns anos, formando professores e formando para se apropriar dessas tecnologias todas que estão aí e que levam conteúdo. Então a TV, ela por si, ela é quase uma extensão da atividade humana, né? Ela que chega no começo do século passado, né? Para nós ela é muito recente em termos de história de desenvolvimento humano, ela é uma tecnologia muito recente que rapidamente se identifica nela um poder bastante acentuado, né, de formação de pensamento, comunicação, formação de culturas. Então, ela tem que ser usada, né, a favor dos interesses dos interesses públicos, né, de formação do nosso país, da nossa nação. Então, no Ministério da Educação, a gente também tem uma TV, que é a TV Escola, né, e que a gente também tem por finalidade utilizar este canal de comunicação para oferecer conteúdos que permitam a formação do pensamento da nossa sociedade, né, das diversas formas, a começar, enfim, por todas as faixas etárias. Na TV Cultura, a gente também teve quando eu cheguei na TV Cultura, o objetivo era esse também, de levar conteúdos de qualidade para a formação do cidadão em geral e dos professores em particular, e eu acho que é uma tendência, né? Eu acho que o estado de São Paulo, que é o estado que eu vivi, nasci e me formei, ele também, assim como Minas Gerais, também tem a sua escola de formação que usa das tecnologias para formação. Então, eu acho que é onde a gente consegue chegar em qualquer né, e em todos. Bom, primeiro eu quero dar parabéns, né? Quando um programa, né, e uma iniciativa dessa completa um ano, eu acho que nós todos temos que ficar muito satisfeitos. Acho que a importância do uso das tecnologias, né, de comunicação, as tecnologias de informação, ela tem a ver exatamente com a presença constante e significativa que essas tecnologias têm na vida contemporânea. É interessante a gente pensar de que, o rádio, por exemplo, né, eu gosto muito do rádio. Nós tivemos uma experiência muito interessante lá na Universidade Federal, no Centro de Comunicação, que foi criar aqueles pílulas de ciências, né, em que a gente depois produziu e os professores, se apropriaram, né, foram distribuídas, etc., que seriam pequenas pílulas com assuntos científicos para o pessoal de ensino fundamental. É interessante porque o rádio, né, é um meio de comunicação que a gente chama que ele não é solidário, no sentido de que eu posso fazer muitas coisas ouvindo rádio, né? E isso dá uma dimensão para o rádio, né? Você está dirigindo, você está assistindo, ouvindo rádio, televisão, inclusive. Vendo televisão e escutando rádio, sabe? Uma série de coisas. E a televisão, né, o meio de comunicação,
visual, audiovisual, que é o caso da televisão, ela exige mais atenção, né? Então, às vezes você está fazendo alguma coisa, a televisão está ligada, aí aparece um assunto, você vira, né? E precisa olhar, porque a imagem, né? Ela completa a informação, né? Mas ao mesmo tempo ela seduz muito, e isso é muito importante, né? Então, o Roda de Conversa é interessante porque ele une, acho que 3 coisas. Ele une, sabe, os pequenos VTs sobre as experiências feitas, né, coletadas nas escolas, mostrando e criando, vamos dizer, temas para debate, mas ao mesmo tempo também fazendo com que as pessoas possam ver e serem vistas, né? Porque isso é fundamental na televisão, por causa da sedução da imagem, né? Você ter especialistas que têm seus trabalhos acadêmicos, suas pesquisas, né? Seus estudos, uma oportunidade de divulgar esses estudos, de contribuir de uma forma, sair daquele círculo mais fechado da academia, né? E até os obrigando a ter uma linguagem diferenciada. Exato, sabe? Para que, sabe, né, para que seja acessível a todo mundo. E você tem a dimensão, que eu acho muito importante, de que o diálogo e, às vezes, o contraponto de opiniões ou de visões desses especialistas sobre o mesmo tema. Isso possibilita a magistra trabalhar e criar estratégias de formação. Não é simplesmente, sabe, eu acho que é um pouco diferente a roda de conversa. Nós estávamos até conversando sobre isso um pouquinho antes do programa. Bastidores, né? Sabe, porque é interessante, porque, por exemplo, os programas da TV Cultura, né, da Rádio MEC, da Rádio UFMG, da TV UFMG, são programas que você lança. Entendeu? E as pessoas se apropriam da mesma forma que um livro é editado e as pessoas se apropriam. Claro que de uma forma muito mais fácil, mais acessível, como diz você, atinge cada um e a todos. Só que o Roda de Conversa está dentro de uma estratégia de formação da magistra. Ou seja, são especialistas que discutem, mostrando, né, e revelando e, sabe, contribuindo para que as escolas se apropriem daqueles conteúdos e percebam, inclusive, que há muitas maneiras de se ver a mesma coisa, ou o mesmo fenômeno, a mesma questão. E que, portanto, é importante que a gente estude, discuta, debata, e as estratégias de formação da magistra levam em consideração a existência desse material. E ao longo da estratégia de formação, seja nos cursos presenciais, seja nos encontros, seja nos congressos de boas práticas, etc., esse material é retrabalhado ou é trazido através, né, de ações com os diretores de escola para que as escolas possam trabalhar. Então, ele tem tanto a dimensão da mídia convencional, tá certo? Que é a possibilidade de estar no YouTube, ou estar no Canal Saúde, ou eu ver diferente, como a estratégia, sabe, direcionada de uma escola de formação, entendeu? Eu acho que isso é o grande mérito da roda de conversa. O mérito não é necessariamente trazer a gente aqui para discutir, mas ter pessoas discutindo e outras pessoas engajadas numa estratégia de formação. E só um pouquinho, Ângela, até para a gente continuar com a roda, eu vou convidar vocês para que a gente assista uma espécie de VT que nós tentamos fazer uma retrospectiva dele, né? Desses 15 programas, desse 1 ano de roda de conversa. Então, fala sobre os temas, fala um pouco das escolas onde fomos, né? Porque isso também é muito importante. Vamos assistir. Formação do professor, avaliação externa, direito à educação na diversidade. Em 2012, os mineiros ganharam um novo espaço para discutir temas relacionados à educação, o Roda de Conversa. E o Roda de Conversa é um programa que debate temas do cotidiano escolar sob a perspectiva pedagógica. É uma iniciativa da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, idealizado pela Magistra, a Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores de Minas Gerais. O Roda de Conversa estreou como programa de televisão em agosto de 2012. Em 1 ano, foram gravadas 15 edições. Uma equipe de reportagem percorreu mais de 25 escolas e outros espaços de conhecimento, mostrando a realidade em diferentes regiões da cidade.
Acompanhamos os desafios e as estratégias de professores e gestores para aproximar a família e a comunidade do ambiente escolar. Já fizeram reunião à tarde, já fizeram reunião ao sábado, já fizeram reunião à noite para quem diz que trabalha o dia inteiro e não pode vir. Vimos como as escolas têm construído o projeto político-pedagógico. O projeto da escola dá liberdade para a gente criar. E conhecemos uma nova proposta que está revolucionando o ensino médio. Essas matérias, elas estão fazendo parte da grade curricular com Reinventando o Ensino Médio. Alunos, pais e educadores deixaram seu recado. Acho que o ensino médio teria que ser mais centrado. Eu tenho acompanhado, porque eu sou mãe, muito interessada na escola. Aqueles alunos que têm o acompanhamento da família, o resultado dele é bem satisfatório. No estúdio, o Roda de Conversa recebeu 45 convidados de diversas regiões do país, representantes do MEC, do INEP, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, além de pesquisadores, consultores e ex-secretários de Educação, especialistas que ajudaram a debater o contexto escolar, sempre do ponto de vista pedagógico, construindo uma roda de conversa eclética, com diversos sotaques, que o mestre deseja que ele aprenda, e muita troca de experiências. E em 2013, o Roda de Conversa trouxe ainda mais novidades. Um cenário novo modernizou a identidade visual do programa e, para levar ao telespectador uma programação com ainda mais qualidade técnica, o Roda de Conversa passou a ser gravado em alta definição. E as conquistas não pararam por aí. Uma edição especial do Roda de Conversa ao vivo, com a participação da plateia, marcou o lançamento da terceira fase do Reinventando o Ensino Médio. Queremos construir um programa em conjunto. Participe, proponha, entre nesta roda de conversa e ajude a fazer um programa cada vez mais próximo do seu cotidiano escolar. Anote aí o nosso e-mail para que você possa participar. Roda de conversa, tudo junto, @educação, sem a cedilha e sem o tio.mg.gov.br. Então, Ângela, desculpa te interromper, mas eu achei que estava oportuno. Não, eu achei maravilhoso essa apresentação, Porque, afinal de contas, quando nós que estamos aí nessa lida, se você vê uma semana e outra necessidade, e quando você tem a oportunidade agora de ver no conjunto, você vê que alguma coisa está ficando. Mas o Roda ainda não está completo, Marcílio. Então vamos lá. Ele não está completo porque nós precisamos intensificar as escolas e os nossos educadores das escolas a entrar nessa roda e trazerem mais opiniões, mais... Entendi, sabe, mas nós vamos fazer diferente, porque também estamos na televisão, temos que fazer um intervalo antes. Aí a gente vai para o intervalo e a gente volta para tentar entender como é que a gente intensifica essa nova participação. Pelo que eu estou vendo, é o desafio para o segundo ano. Exatamente. Então tá. Nós vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta.